Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast da Fiantec, aqui nos estúdios da Jovem Pan. E hoje eu tenho a alegria e a honra em ter o Anderson. O Anderson, que é da Bonaventura, que é meu amigo, né? Nós somos parceiros ali do nosso grupo de confrades. E eu chamei o Anderson, ele aceitou de prontidão, fiquei muito feliz. Anderson, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e o convite. Ah, legal. Legal. Anderson, como que começou sua trajetória com vinhos? O que te despertou, o que te inspirou nesse meio, né? Por que você escolheu trabalhar com vinhos? Vamos lá, então minha trajetória com vinhos, ela não é tão antiga, ela tem aí aproximadamente 6, 7 anos. Eu vim para Maringá, sou de Capanema, aqui do sudoeste do Paraná, e eu vim para Maringá para empreender na área de TI. Tenho uma empresa de TI até hoje e uns 6, 7 anos atrás, alguns amigos, assim como nós, começamos a nos reunir para beber vinho. Só que a gente não entendia nada, né? Pegava um vinho aqui, outro lá, ia lá na adega, lá no mercado, e fazia confrarias e era uma mistureira total, né? Era gostoso, era divertido, mas tinha problemas. Uma questão de ressaca. Não, ressaca era uma mistura, né, de uva com... Exato. E aí eu vi que aquilo poderia ser melhorado. E com o passar do tempo, comecei a estudar, comecei a ver que poderia virar um negócio. E aí realmente foi o que aconteceu. Aí aproximadamente 3 anos, virou um CNPJ, onde eu abri uma adega, onde eu faço os atendimentos, tem o delivery, tem o e-commerce e as confrarias que nós fizemos, né? Tanto as nossas aí mensalmente dos homens, quanto outras confrarias. Quinta agora tem, hein? Quinta agora tem a nossa, Brasil versus Argentina, cara. Vamos fazer um duelo. E é legal que toda confraria tem um tema, né? Exato. Eu fui na última que eu fui, era da Espanha. Exatamente. Então agora vai ser Brasil e Argentina. Então sempre tem um tema, né? Portugal, vinhos gaúchos. Estados Unidos a gente já fez, vinhos gaúchos, que foi surpreendente, né? Foi e sempre muito um bom. cardápio que combina com o tema, com o momento. país. Exato. Legal. A ideia é essa. Legal. Nos conte um pouco sobre você. Você já falou que você é de Capanema. Se é casado, se tem filhos, se tem algum hobby, o que você faz para se motivar, se tem algum livro que você leu e gostaria de recomendar, enfim. Vamos lá. Bom, eu tenho 47 anos, sou casado com a Amanda, tenho um filho de 19 anos, tenho uma cachorrinha chamada Cacau, tenho alguns hobbies, sim, acho que a gente precisa de vez em quando descomprimir, assim, dar uma relaxada ou tirar o estresse. Um deles é a luta, uma vez por semana pelo menos, eu e meu filho a gente vai... É quase que um programa de pai e filho, né? Mas nós não lutamos um contra o outro, ainda, né? Mas a gente faz um treino lá juntos. Tô entrando no pádel. Jiu-jitsu? Eu faço mais boxe, né? E aí, mas é Muay Thai. Então eu acabo pegando um pouco mais do boxe, eu curto mais e tal, uso menos pernas. E aí, junto ali com o Muay Thai. Gosto de bike, ando um pouco menos, pádel e academia, né? Praticamente diariamente aí, academia. Livro, cara, eu gosto de ler, assim, de vez em quando eu leio, sempre que dá tempo, uns livros. Até eu trouxe alguns aqui para recomendar, mas olha, o que eu não achei hoje para trazer foi o Paladar Não Retrocede, que foi um dos últimos que eu li e que é um livro que faz com um diferencial bastante grande. O Paladar Não Retrocede. E ele, apesar de ser de paladar e tal, ele não trata a questão comida, né? Ele é muito mais voltado ali a hábitos, mas é mais ou menos aquilo. Tomei um vinho acima da média. Como que eu volto pro anterior, né? Sim. Como que eu faço? Então, fácil acho que acostumar com coisa boa. Exatamente. É bem isso aí, bem isso aí. É verdade. E depois que você acostuma com um vinho melhor, é difícil. Você vai pegando os manhas. E não é nem questão preço, viu, Fernando? É muito a questão de entender o teu paladar realmente, para ver se aquilo tá condizente com o que você gosta. Eu tô falando disso, viu? Então, beleza. Vamos lá. Com relação a como diz, essa relação entre qualidade e preço. Qualidade e preço, exatamente. O Anderson, qual o principal diferencial que você acredita que um bom sommelier deve ter hoje em dia? O que você recomenda para aquele jovem que deseja ingressar nessa carreira? Não só como sommelier, mas
a pessoa quer trabalhar com vinhos? Eu acho seja que como assim... um maître, seja como apenas um enófilo. De qualquer, né? Enófilo, que é o cara que gosta, que não é profissional. É o que estudou, é o que produz. É o que produz o vinho, lá na vinícola, ele que cuida lá. E o sommelier é o que faz o serviço do vinho, né? Faz serve, harmonização e tal. Olha, Fernando, falar assim de um modo geral como empresário. Então nós somos enófilos. Somos enófilos, exatamente. É isso aí. É um nome bonito, né? É isso aí. Falar como um empresário como um todo. Eu acho que qualquer profissional, qualquer jovem que ele está entrando no mundo corporativo, a primeira coisa que ele tem que entender é: eu preciso cumprir o que eu prometo. Eu preciso ter responsabilidades. Eu preciso, no mínimo, entregar o que eu falei no prazo, chegar no horário. Eu acho que isso, ao longo do tempo, se torna um hábito, ele se torna uma cultura daquele profissional e faz um diferencial enorme na carreira dele. Legal, legal. E, Anderson, você acredita que o brasileiro está apreciando mais vinhos a cada ano? Graças a Deus. O que você acredita que seja a principal característica que um vinho precisa ter para conquistar o paladar do brasileiro? Vamos lá, então. Não só acredito, como existem dados que provam isso. Então, de 2019 a 2022, 2022 a 2023, houve um crescimento de mais de 11% no crescimento do consumo do vinho no Brasil. Em 5 ou 6 anos, ele praticamente dobrou. A gente bebia 1,7 litros por pessoa aqui no Brasil, e foi para 2 por ano. E foi para 2,7. Então, quase dobrou aqui no Brasil, só que só para você ter uma ideia, na Europa bebe-se de 40, 45 litros por pessoa por ano, não toma água, toma a qualquer momento. Então, olhando esse número, a gente tem ainda muito a crescer, logicamente, e que bom que está, né, tendo esse consumo maior. Porque o vinho, ele tem assim, além do consumo, acho que de beber alguma coisa ali com a comida, ele tem lá um lado de compartilhar, de celebrar também. Eu acho que tudo isso acaba trazendo um pouco de romantismo. Só que sem muito gourmetização, tá? Eu gosto daquele negócio assim, cara, vou beber um vinho, não precisa ser, o vinho naquela noite especial. Vou beber um vinho qualquer hoje num copo de plástico, tá perfeito. Se você gosta, não precisa ter muita firula ali, não. Cerimônia, exatamente, muita cerimônia, perfeito. Legal, que legal. E o vinho, ele tem aquela coisa de ser mais saudável, né? Então, também, muita gente às vezes está migrando da cerveja para o vinho, está migrando de um destilado para o vinho. Exato. Está se sentindo melhor, não sente aquele... Não fica muito inchado, menos barriga. Menos barriga. Tem algumas propriedades ali, antioxidantes também, que, né, acabam ajudando, a questão de circulação também. Isso coração. Já prova coração. Então, tem algumas propriedades que realmente fazem bem para a saúde. Sem exagero, né? Eu sou contra a embriaguez. Acho que ali, de uma maneira... Também não sou contra a embriaguez. Né? De uma maneira saudável, acho que, cara, faz muito bem, sim. Te conheço. Também sou contra a embriaguez, eu também. Bom, Anderson... para você, quais as características que um vinho precisa ter para ser prazeroso? Você acredita que somente vinhos caros podem ser considerados vinhos bons? Ou existem excelentes vinhos com ótima relação custo-benefício? Você teria algum em específico para recomendar? Legal, essa pergunta é legal. Eu acho, é uma das coisas que talvez barra as pessoas de entrar no mundo do vinho. Tem muita história, tem muita, talvez... Muita lenda, isso, que acaba atrapalhando. Primeira coisa, o que é bom no vinho? Que eu goste. Então, cara, independente da uva, independente do país, independente da região, se eu gosto, perfeito, tá? E, inclusive do preço. O que muda, eu acho que assim, entre um vinho de R$50 e um vinho de R$500? Por que tem essa diferença? E o que faz... por que a gente fala que é melhor ou em alguns momentos? Primeiro a questão do momento que você vai beber, né? Você não vai provavelmente beber um vinho de R$500 ali numa terça-feira para abrir uma taça e deixar o resto sobrar para outro dia. Provavelmente vai ser num momento um pouco mais especial. Mas acho que o que muda principalmente é a experiência. Então, se eu beber um vinho de R$50, a minha experiência é uma. Se eu beber um vinho de R$300, de R$500, a experiência vai ser outra. E o que é essa experiência? Os vinhos, quando eles são elaborados, eles tendem a ter um processo de vinificação pensando no momento em que o cliente, lá, o enófilo, for abrir o vinho e colocar ele na taça.
Então, ele pode ir evoluindo. O que é essa evolução? Eu coloco um vinho. Vou pegar uma garrafa aqui, posso? Sim, Desse claro. que eu trouxe aqui, ó. Por exemplo, vamos ver se aparece ali. Ó, aparece ali. Esse é um vinho. Aí, Olha aqui, ó. Agora apareceu. Isso. É um vinho aí de R$300, tá? É um vinho nacional, inclusive, uma garrafa bonita e tal. Quando você Qual coloca... adega que é? Esse é da família Beber, lá do Rio Grande do Sul. Conheço. Um vinho delicioso. Inclusive, a gente colocou numa das confrarias, ele foi espetacular. E esse vinho, quando você coloca na taça, ele vai ter um aroma e sabor. Vai passar alguns minutos, o aroma dele vai evoluir. Você vai sentir outros aromas, outros sabores. Talvez vai ir para chocolate, para cacau, para baunilha, tabaco e algumas outras coisas. Então, essa é a experiência que a gente fala, né? E esse é um vinho, você pode olhar aqui, ó. Pontuado, espanhol 90 pontos de um crítico bem conceituado no mundo. E é um vinho de R$49. Sim. Cara, então você está bebendo um belo vinho, um vinho gostoso, um vinho delicioso, pontuado por um valor popular. Popular, exatamente. Sim. Isso aí, 8 vezes menos. Então, não é a questão do preço da garrafa, né? Talvez esse você goste mais, esse você goste menos, talvez esse você não goste, sem problema nenhum. Sim, quer dizer, dá para se divertir, dá para degustar, dá para entrar nesse mundo investindo pouco. Eu trouxe vinho aqui de R$34 para você ter uma ideia, que sem são bons vinhos. Sem embriagar, exatamente. Coloque isso em letras maiúsculas. Nós somos enófilos. Exato. Agora eu sou enófilo. Então, é uma taça por dia. Só. Uma taça desse tamanho. O Anderson, eu acho muito legal esse trabalho que você faz aqui em Maringá, no qual eu faço parte do grupo ali, que são os confrades, né? E porque não só você divulga esse trabalho do vinho, né, para essas pessoas, como você também ajuda a promover esse network entre as pessoas, né, entre empresários, entre profissionais liberais. Porque a gente que é empresário, a gente se sente muito sozinho às vezes. A gente às vezes não tem com quem conversar, tem parente, às vezes você não consegue conversar com um parente, você não consegue... às vezes o que você quer falar você não pode falar com um funcionário, então você fica meio carente de amizades, né? Exato. E isso que você faz, esse trabalho que você faz é legal, porque você faz amizades de pessoas que estão ali no mesmo barco que você, então é legal, porque não só você se relaciona com pessoas que estão no mesmo barco, mas você também toma vinho, se diverte. Exato. E come bem. Esse é o propósito mesmo do grupo, esse propósito da Bonaventura. Foi isso desde o início? Foi acontecendo por cá? Não foi assim premeditado, mas foi o que foi acontecendo e foi onde eu percebi. Eu sempre gostei do conhecer pessoas, participar de associações. Então, desde que eu vim para Maringá, até onde, né, da minha cidade natal, eu já participava da associação comercial. E aí, quando isso foi crescendo, quando eu fui amadurecendo ali como empresário, eu percebi que isso era importante, né? Eu não sabia como que isso iria funcionar. Mas, putz, é muito bom você estar num lugar, vamos chamar assim, um lugar seguro, com pessoas que pensam como você, com pessoas que têm as mesmas dores que você, onde você pode trocar informações, onde você pode falar abertamente, né, dos seus problemas ali de uma maneira segura, compartilhar isso com todo mundo. E o interessante é que acaba gerando negócios, porque as pessoas acabam se conhecendo, né? Qual que é o seu ramo? O que você faz? O que você não faz? E isso também é um processo que o empresário acaba gostando, porque ele está num ambiente que, querendo ou não, ele está se divertindo, ele está tomando bons vinhos, está comendo bem, conhecendo pessoas e fazendo um network de qualidade, né? E isso foi acontecendo com o passar do tempo mesmo. Que legal, não, é muito, muito legal mesmo. Inclusive, o nosso podcast da Fiantec, aqui na Jovem Pan, começou por causa da Bonaventura. Olha, foi naquele primeiro evento que eu tive lá na Vindi, né, com o Lucas e com o Henrique lá. Através disso, eles me apresentaram ao pessoal aqui e aí a gente conseguiu fazer essa parceria. Então foi a Bonaventura é responsável por isso. A gente tem vários casos assim, por incrível que pareça, de pessoas que vêm meses ou anos depois e falam, cara, a gente é sócio. Por quê? Não, porque a gente se conheceu lá numa confraria e tal. Isso é interessante. Legal, cara, que legal. E assim, e é bom que todo mês a gente sabe que tem alguma coisa, né? Isso, já deixa reservada a data. O que vai ser no próximo mês? O que vai ser? Ou quase todos os meses, lógico. Sim, Às vezes alguma data não dá. Mas a gente já sabe, já fica esperando. Olha, o mês que vem o que vai ser? O que vai ser? E como que você planeja isso? Você, as pessoas dão sugestão dos temas e aí você faz uma pesquisa dos vinhos, daquilo que vai ser
que vai harmonizar com os pratos, o tipo de vinho que vai harmonizar com os pratos. Isso. Então eu vou pegar o cardápio e a carta também. E eu vou pegando então sugestões, então eu junto ali algumas sugestões. Algumas eu consigo colocar em prática, outras não, mas eu sempre vou ouvindo os confrades, né? O que é, né? O que você gostaria e tal. E aí eu vou fazendo pesquisa. Realmente, em alguns momentos eu falo, putz, como que vai ser o próximo mês? E aí é uma pesquisa aqui, uma pesquisa acolá e tal. Opa, bateu. Qual que vai ser o cardápio? Legal. Então, primeiro a gente começa com o tema. O tema, local, até porque ela é itinerante, a ideia dela ser itinerante também é um diferencial. Então, todos os meses a gente faz em um lugar diferente. E aí vai buscando o cardápio, busca os parceiros ali pro cardápio. E esses locais são na sede de alguma empresa, às vezes no pátio da empresa mesmo, né? Para a pessoa se sentir mesmo em casa ali, se sentir parte, para interagir mesmo, né? Isso que é o legal, não é, por exemplo, alugou um espaço para poder estar promovendo o evento. Não, é ali mesmo, onde as coisas acontecem da forma mais intimista natural, possível, né? Mais natural possível, mais íntima possível, mais natural possível. E todo mundo sentindo à vontade. E grandes amizades começam ali. Exato. Grandes amizades. Eu conheci muita gente por causa das minhas confrarias, das confrarias de outras empresas, né? Da área dos charutos, que a gente participa ali também. Tem os charutos. Tem, acaba conhecendo uma galera grande. Que legal, que legal. E hoje quantas pessoas fazem parte da confraria? Hoje, no nosso grupo ali, dos homens, a gente tem 190, quase 200 homens. Certo. E todos os meses a reunião ali dá entre de 30 a 40. Sim. Essa é a média. O que é o limitador ali? A questão espaço. Então, esse mês, por exemplo, eu limitei em 30. Justamente porque a gente tem ali o espaço, vai ser lá no Ambistrô. Diego, né? Isso, ali no Ambistrô, ali do Diego, exato. Abração pro Diego aí. Parceirão nosso, desde a primeira ele tava junto, né? A gente começou, daí a gente fez as primeiras lá no restaurante dele, aquele modo amadorzão mesmo, cada um levava o seu. E foi evoluindo, e ele sempre junto aí, cara. E esse mês vamos fazer lá. Vou trazer o Diego aqui, hein? Poxa, o Diego aqui. Top. Outra pessoa que eu vou convidar também, e já tá convidado, se estiver nos assistindo, o Ricardo. O Ricardo tá em todas as confrarias lá. Eu esqueci o sobrenome dele. O Moliterno? É o Moliterno. Tá em todas também, tá em todas. Esse vai bater um papo. É que tem vários Ricardos lá, por isso, mas o Moliterno. Ele mesmo. Show. E que legal, que legal. Bom, Anderson, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço muito. Eu te convidei, você aceitou e eu fiquei muito feliz. Foi muito bom mesmo. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o mundo do vinho. E se algum empresário aí quiser conhecer a nossa confraria, né? Vai aqui. Chama a gente aí. Instagram @Bonaventura Vinhos. Bonaventura Vinhos. Isso, né? Tudo junto. Isso. Tem um perfil, lógico, tem que ser empresário e tudo mais, mas se tiver vontade, vai lá conhecer. Legal. Bom, é isso aí. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo episódio de mais um podcast da Fiantec aqui nos estúdios da Jovem Pan.